alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, no auditório da Escola Americana, no terceiro simpósio de Ética e Cidadania, revisitando o teológico político na modernidade. Um trabalho muito bonito que é feito em parceria, o NEC, que é o Núcleo de Ética e Cidadania, do CEFT, Centro de Educação, Filosofia e Teologia, com a Faculdade de Direito. Neste momento, nós vamos iniciar com uma devocional, e eu vou ler um texto sagrado, texto da Bíblia Sagrada, escrito, então, em Mateus, capítulo de número 5, os versos 43 a 48, e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Eu acho um dos textos mais preciosos da Bíblia para mostrar que nós temos que amar a todos. E a ética é exatamente isso, o respeito que temos, ainda que não concordemos com o outro. E a discussão que se faz exatamente com o olhar que temos, o olhar de cidadão, para poder então revisitar aquilo que é teológico, político, entender e aplicar então nesse mundo pós-moderno. Nos alegramos com a presença de vocês, alunos. Vocês são especiais demais para nós. Nós vamos agradecer a Deus pelo momento. Vamos agradecer a Deus também pela vida de vocês, vamos agradecer a Deus pela vida dos preletores, os professores que vão proferir as palestras para nós. Vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque fomos trazidos pelo Senhor. A nossa súplica é pelo corpo discente, os alunos tão preciosos que estão aqui para ouvir a palestra, o debate, a discussão, com certeza fará muito bem para eles. A nossa oração também, Deus, é para que o Senhor possa abençoar os preletores, os professores que ministrarão as palestras, que o Senhor esteja neste lugar, que possamos amar uns aos outros e viver a ética intensa numa sociedade tão difícil. Oramos gratos, felizes, porque o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe muito vocês. Passo a palestra, ou passo a direção do trabalho, então, agora, para o meu querido professor, Dr. Gerson, que é o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos em parceria com a Faculdade de Direito e gostaria de dizer a vocês que nós teremos no final o registro via sistema PAI e a Faculdade de Direito vai distribuir a vocês horas de ensino, horas de extensão. Então, nós vamos passar um tempo aqui meditando um pouco exatamente nesse tema que pode soar estranho para alguns, mas tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Quando se fala em teologia política, nós estamos falando de um conceito bastante antigo, um conceito que perpassa toda a Idade Média e durante toda a modernidade, esse conceito nos preocupa. Há algum tempo atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos, nós tivemos uma imagem icônica circulando pelas redes sociais, pelos portais dos principais jornais. O presidente da República
estava ajoelhado recebendo uma oração de um pastor. E aquilo é bastante sintomático e simbólico, porque mostra exatamente essa relação entre o religioso e o político. E todas as vezes que você tem nessa relação de poder o religioso se subordinando ao político, é perigoso. Mas também há um perigo muito grande quando o contrário acontece. Portanto, nessa relação, nessa balança entre o religioso e o político, numa sociedade com Estado laico como a nossa, é importante nós delimitarmos quais são as prerrogativas, quais são os direitos, quais são os deveres desses atores políticos importantes da modernidade. E para isso, nessa manhã e ao longo do período da noite, vocês também estão convidados para isso, nós vamos ter alguns palestrantes aqui que vão trabalhar uma temática que é bastante enriquecedora para os nossos dias e bastante desafiadora para eles, né? Exatamente pensarmos nessa relação entre o teológico e o político dentro da modernidade. Para isso, eu gostaria de convidar para que viessem à frente os dois palestrantes dessa manhã. Eu gostaria, inicialmente, de chamar o professor Dr. Frank Viana Carvalho. Enquanto ele vem à frente, eu vou ler aqui um pouco do currículo dele, que é bastante extenso. Ele é doutor e pós-doutor em filosofia na área de ética e política pela Universidade de São Paulo. Possui graduação em pedagogia e graduação em teologia pela UNASP, especialização em psicologia da adolescência pelo Newbold College, da Inglaterra. Concluiu mestrado em filosofia pela Universidade de São Paulo e mestrado em educação pela UNASP. Nós temos a grata satisfação de tê-lo aqui, porque durante quase um ano nós estudamos uma obra que ele traduziu no seu pós-doc, chamada Vindiciae contra Tiranos. Essa obra é uma obra extremamente importante para a tradição calvinista. Nenhum calvinista havia feito esse trabalho e ele fez, e nós agradecemos muito a tradução dessa obra. Quando eu trabalhei com esse tema na minha tese, eu tive que apelar para o texto em latim ou o texto em inglês, enfim, e ele, depois de um tempo, lançou em português. E aqui, dentro do Mackenzie, com o Reaviva Mac, nós estudamos durante quase um ano esse texto dele, né? E foi exatamente esse contato com o texto dele que nos possibilitou exatamente, nos despertou o interesse em trazê-lo aqui. Eu não sei se ele trouxe alguns livros para vender, mas aqueles que se interessarem pelo tema poderão, então, adquirir esta obra, porque é uma obra de grande vulto. Para vocês terem uma ideia, esta obra era a obra de cabeceira dos grandes pensadores durante o século XVII, parte do XVIII. Ela começa a perder um pouco de importância com o advento do contrato social do Rousseau. Mas, durante 2 séculos, essa obra esteve em contato com as mentes mais brilhantes e revolucionárias dos séculos XVII e XVIII. Então, portanto, é uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui, professor. Eu gostaria de pedir que o senhor viesse à frente, e enquanto ele vai preparando aqui o material dele, eu gostaria de chamar também o professor José do Carmo Veiga de Oliveira, que é professor da nossa universidade, professor da Faculdade de Direito, e eu vou ler também um pouco do seu currículo, e eu peço a salva de palmas para ele também. O professor Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira é pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Concluiu esse trabalho em 2018. Fez seu doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2014. Mestrado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2004. Especialização em Direito Público pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, de Governador Valadares, em 94. Ele tem outras especializações, é professor assistente 4 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de ser professor da nossa casa também. Tem experiência na área de direito há mais de 40 anos, com ênfase em direito constitucional, direito civil e processual civil. Agradecemos muito ao doutor José do Carmo, que está conosco nessa manhã, prontamente aceitou o convite e, portanto, nós nos alegramos com a presença dos nossos dois queridos palestrantes, o professor Dr. Frank Viana e o professor Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira. 1 de cada 5 franceses, né, ou 1 de cada 4 já era protestante. Então, já 20 a 25% da população, o que era bastante, né? Não declarado, porque havia essa perseguição, essa tensão. Ele foge, ele fica preso no palácio, ele foge do palácio. Toda uma história. E os franceses chamam de o bom rei Henri, porque quando ele assume o trono, ele tinha uma opção: vingança ou pacificação. Né? E ele era do grupo vilipendiado, do grupo que sofreu bastante. Então, assim, talvez o pensamento, o sentimento de vingança percorreu todos aqueles anos de guerra, todo o sofrimento, tudo. Então, agora, né? Mas ele tinha bons conselheiros, e um deles era Philippe Duplessis Mornay. Aí esse homem entra na história. Né? Era um jurista, um diplomata, viajava pela Europa, tinha muito conhecimento, culto. E, na época da Saint-Barthélemy, 1572, ele e um outro grupo começam a escrever, mas com densidade, escrever com fundamentação, né, sobre representação, direito de representar. Eles tinham uma Assembleia Geral dos Estados, onde iam representantes do reino. Ela estava desativada praticamente desde o século XV. Então, a ideia de ativar uma Assembleia dos Estados, com representantes do povo, a ideia de dar forma ao contrato, na forma de Constituição, tudo isso eles propõem na Vindíquia. A ideia de que, assim como havia um contrato entre Deus e o rei, ou Deus e o povo, também havia um contrato entre o povo e o rei. E onde ele busca elementos? Ele busca nas Escrituras. Ele encontra nas Escrituras elementos de que havia um contrato, sim, lá em Samuel, ele volta lá no passado, encontra no direito romano, encontra na história de vários povos, ele vai fundamentando os escritos da época, né? Ele pega no direito romano, nas várias legislações, ele pega na história de outros países europeus, desse direito do pacto entre o rei e o povo ser fundado na lei. Então, a lei está também acima do rei. Que difícil para o rei aceitar isso. Para o povo sofrido, não. Né? Mas ele inova, aí ele começa a inovar. Né? Então, eles são chamados de contratualistas e constitucionalistas, são os monarcômacos, uma expressão, né, que deram aos huguenotes, que escreviam contra essa questão. Né? Eles entram na defesa do direito dos povos, direito positivo e direito natural. Né? Eles combatem a monarquia absoluta, querem limitar o poder do rei. Né? Assim, para nós é muito simples, no mundo moderno, a limitação do poder dos governantes. É muito simples para a gente isso. Naquela época, para o rei, não fazia sentido. Como é que vai limitar o meu poder? O meu poder está acima da lei. Né? E eles queriam fundar uma nova ideia de Estado. E o Estado está fundado num contrato. Esse contrato, em última instância, é uma Constituição. Né? Ele jura obediência a essa Constituição, o constitucionalismo. Né? Então, a ideia contratual não é que ela é algo assim, eles tiraram isso assim da cartola. Assim. Não, a ideia, ela tem os fundamentos dela na história. Mas quem dá formato a isso são os monarcômacos. E Rousseau dá o crédito a eles nesse sentido. Locke e Rousseau dão crédito aos monarcômacos. Né? Na obra do Max Weber, né? Sobre o espírito do capitalismo, né? Essa obra clássica, ele também dá o crédito aos monarcômacos. Que eles, essa ideia do Estado moderno, que é um Estado de leis, regido por leis, por contrato, por representação, está toda estabelecida, né? Começa no direito dos magistrados, com Beze, tem um pouco na Franco-Galha, com outro autor monarcômaco, e fecha, muito bem fechado, com Philippe Duplessis Mornay ou Stéphanos Brutus,
o autor das Vindícias contra Tirano, né? Então, eles defendem a soberania do povo, o direito de representação, que é uma teoria, né? Ser representado. Ele também explica os fundamentos no direito de como que nasce a representação. É muito interessante esse detalhe. Quer dizer, ele não se preocupa em dizer que há uma representação. Como que ela nasce? Qual o fundamento da teoria da representação, né? Por que a obediência ao rei ela está limitada à lei? Se o rei pede algo fora da lei, por que não tem que ser obedecido? Então, tudo isso é muito bem trabalhado nas 4 questions, né? São 4 questões. É um estilo escolástico de escrita. Você faz a pergunta e agora eu vou responder ao longo do capítulo. Outra pergunta eu vou responder ao longo do capítulo, né? Então, ele defende algo assim completamente surreal para o século XVI. O direito de ter liberdade de expressar o que você acredita. Isso é surreal. Quando acontece o Edito de Nantes, em 1598, isso é contextual, tá? A história, né? O Papa faz uma declaração de que não fazia sentido aquilo, que não faz sentido liberdade de consciência. Mas assim, é o contexto da época, ele não conseguia entender isso. Como assim liberdade de consciência? Não existe isso, né? Que também, quando houve o massacre da São Bartolomeu, o outro Papa, naquele calor do momento, né, ele mandou cunhar moedas em honra a Nossa Senhora, pelo massacre dos... Quer dizer, havia um ódio de lado a lado, coisa assim, então não fazia muito sentido. Mas você relendo a história, você consegue entender que eles estavam em guerra, né? Lógico que esse ódio ele é irracional, né? Porque eram concidadãos, conterrâneos. Só porque você acredita diferente, então eu tenho que matar você. Não, não é assim que funciona. Mas naquela época, então essa ideia de liberdade religiosa, liberdade de consciência era algo assim. E o autor das Vindícias propõe isso. Então, assim, era um tratado muito à frente da época dele, né? Ele tem a ideia de... Eu queria avançar aqui no fundamento... É isso, do Estado Democrático, depois eu volto lá, né? Tanto o Jean Touchard, o Henri Morel, o Paul Janet, todos eles falam que os monarcômacos são precursores da moderna democracia. Mas por quê, né? Porque eles já preconizavam que a democracia tinha que ser não popular, mas representativa, como é em todos os estados modernos. Ela é representativa. Você elege representantes que vão para uma assembleia, um congresso, né? E ali representam o povo, né? Fazendo valer, construindo leis, fazendo valer direitos, etc., né? Então, eles falam, no dizer huguenote, que a soberania ela reside no povo, né? E a gente fala que ela emana do povo. É a mesma essência. Então, que o poder que o rei exerce não é o poder do rei, é um poder que o povo concedeu a ele. E ele constrói isso muito bem no tratado, né? Que não existe rei sem povo, mas tem povo sem rei. Então, os fundamentos do poder estão no povo. As Vindícias são, para o século XVI, ela é uma obra completamente anacrônica, ela é completamente fora do tempo dela. É uma proposta muito avançada, né? E irrefutável do ponto de vista dos argumentos da época, né, históricos, teológicos, do direito romano, ela está muito bem construída. E aí, eles nunca visualizaram uma democracia popular. E vejam, eles enxergavam a ideia de democracia como eleição dos representantes que vão governar junto com o monarca. Então, eles não são antimonárquicos, eles são anti-absolutistas. Já que o absolutismo, né, que é o poder todo nas mãos de um só, isso eles eram contra. Mas eles não eram contra a monarquia, né? Essa ideia fica muito, muito clara, né? Então, a ideia do contrato social, né, dos fundamentos democráticos. Então, assim, a lei é a única garantia que nós temos, é a única proteção que o cidadão tem. E eles enxergaram isso naquela época. O pacto nos protege. E quem tem que nos proteger de nós mesmos? Nós, nossos representantes e o próprio rei. Mas e se o rei não nos protege? E se o rei não cumpre a lei?
De novo, as Vindicas inovam. A Vindicas propõe, não essa palavra, impeachment. Olha que coisa, que coisa! Uma obra do século XVI propondo impeachment. Sim, a deposição não é vai lá e mata o tirano, não é isso. Está propondo, tira, ele não está cumprindo uma ordem pactuada. Quer dizer, como isso? A gente vê isso como tão moderno nos Estados modernos, né, o impeachment, né? Então, essa obra ela é realmente, ela é quase surreal, vamos dizer assim, a Vindicas, né? E por isso que o desafio encarei com alegria o desafio dessa tradução. E, na verdade, quando eu peguei um exemplar original das Vindicas no Vale do Loire, lá na Biblioteca Nacional Francesa de Tours, e eu tinha tentado conseguir, né? Essa ideia fica muito clara, né? Então, a ideia do contrato social, né, dos fundamentos democráticos. Então, assim, a lei é a única garantia que nós temos, é a única proteção que o cidadão tem. E eles enxergaram isso naquela época. O pacto nos protege. E quem tem que nos proteger de nós mesmos? Nós, nossos representantes e o próprio rei. Mas e se o rei não nos protege? E se o rei não cumpre a lei? De novo, as Vindicas inovam. A Vindicas propõe, não essa palavra, impeachment. Olha que coisa, que coisa! Uma obra do século XVI propondo impeachment. Sim, a deposição não é vai lá e mata o tirano, não é isso. Está propondo, tira, ele não está cumprindo uma ordem pactuada. Quer dizer, como isso? A gente vê isso como tão moderno nos Estados modernos, né, o impeachment, né? Então, essa obra ela é realmente, ela é quase surreal, vamos dizer assim, as Vindicas, né? E por isso que o desafio encarei com alegria o desafio dessa tradução. E, na verdade, quando eu peguei um exemplar original das Vindicas no Vale do Loire, lá na Biblioteca Nacional Francesa de Tours, e eu tinha tentado conseguir a cópia da Biblioteca Nacional de Paris, estava em estado tão precário que eles não deixavam ninguém nem se aproximar. E a cópia reprográfica, meu sogro tirou para mim a partir de uma cópia que tinha em Nova York. Então estava tudo assim, não conseguia chegar no original. Quando consigo finalmente, e entro já aprovado no programa de estudos doutorais, lá na França, já morando lá, e aí eu entro e pego a obra e comecei a tremer. Eu falei, por que eu estou tremendo, né? Assim, aquilo foi uma pesquisa de anos e anos, né? Estava já uns 8, 9 anos atrás daquele material. Eu já tinha traduzido, mas a partir de cópias Xerox, que tinha. Então, assim, agora sim, pegando, e consegui mais materiais, e consegui o material da Franco-Gália, do Direito dos Magistrados, materiais originais da época, né? Existe à venda na internet, custa $12.000, alguns originais ainda das Vindicas. Muito caro, isso aí eu não tenho, não. Então, essa obra, ele teve que esconder a vida toda, a vida inteira, ele esconde, né, porque é lógico, o rei queria saber, e as coisas são interessantes, porque vai mudando, né? Muda o rei, finalmente, quando Henri de Navarre, Henri IV assume o trono francês, agora quem busca teorias monarcômacas são os católicos, para poder justificar a deposição do rei. Então, assim, a ideia monarcômaca de resistir à tirania que pode vir pelo poder, não é uma ideia que pertence a uma religião ou a um grupo, sabe? É uma ideia assim, existe um direito legal de resistir à tirania do poder. E aí é o grupo católico que passa a defender as ideias monarcômacas, e aí tem vários que escrevem obras. Soares, inclusive, propõe até a morte mesmo, ele já vai direto, o tirano tem que ser morto, deposto e morto. Os monarcômacos não chegaram a tanto, assim, os monarcômacos huguenotes, né? A deposição, a prisão, né? Mandar para outro lugar, mas, né? Então, essa proposta de resistência, eles criam uma proposta institucional, uma proposta com base no direito natural, mas também no direito dos povos, direito positivo. Quando você analisa as instituições a partir de uma evolução histórico, né, comparativa, histórico, cronológica, você vê que tudo que eles preconizaram vai acontecendo.
quando Rousseau escreve o Contrato Social, né? E aí ele já não fundamenta mais em nada nas escrituras. Aí é no direito natural e no direito positivo. Mas alguém tinha feito isso antes. Alguém tinha feito isso antes. Né? Então, essa transição para sair do pensamento da Idade Média, para sair dessa ideia de que é direito divino dos reis, até de que é um pacto social, quem faz a transição são os monarcômacos, né? E começa com Beze, Teodoro de Beze começa isso, e quem coroa isso é o Philippe Duplessis Mornay. O maquiavelismo, isso aí não tem como não falar, né? Maquiavel. Maquiavel escreve O Príncipe, e vocês devem, em algum momento do curso de Direito, ter estudado O Príncipe, né? Que é justamente como a política é, não como ela deveria ser, né? Esse pragmatismo de Maquiavel era extremado, né? Mas Maquiavel tinha uma boa reputação de um estudioso político. Ele tinha essa boa reputação, mesmo naquele começo ali. E Jean Bodin, um filósofo da época, ele é um grande defensor de Maquiavel, das ideias de Maquiavel, né? Mas como o Maquiavel dá de presente o livro para o pai de Catarina de Médicis, e no Príncipe tem várias coisas que entram em contradição, como, por exemplo, com Montaigne, que é do útil e do honesto, né? E Maquiavel é só do útil. Honesto é um detalhe, né? Assim, é o útil, né? Da utilidade acima de tudo, né? E aquelas propostas de Maquiavel, né? O inimigo tenha bem perto de você ou bem longe, né? Perto você vigia os passos, longe ele não te afeta, meia distância é perigoso. Ao invadir um país, povoe-o, não com exército, com população, que fica sendo seu, né? Você tem que ser raposa e só aparentar cordeiro, né? Então, Maquiavel é cheio de máximas de uma arte política de sobrevivência, né? Ele falou que para o rei é melhor parecer bom do que ser bom. Mas como assim, Maquiavel? Mas essa é a ideia, né? Se o rei parece bom, que beleza. Como ele parece. Mas se ele é mesmo, é um detalhe, não precisam saber disso. Então, mas Maquiavel é muito, muito cru nessas verdades da vida política, e elas assustam esse grupo da época, que falam que Catarina de Médici era a representação do maquiavelismo. Então, ela era maquiavélica, isso aí nos escritos da época e tal, e eles conseguem soterrar a reputação de Maquiavel por séculos. Ele só vai ter uma restaurada no século XX. E aí vão enxergar de novo nele um filósofo político que tem ideias respeitáveis, boas ideias. Então, são os monarcômacos que fazem isso. Eles não resistiram à tentação de associar Catarina de Médicis nas guerras todas com as coisas, com o livro presenteado do pai dela, né? Então, ela... Professor, me desculpe, eu me perdi quanto ao tempo. Não tem um tempinho, né? Então, tá bom. Bom, a Catarina cometeu um erro, que às vezes é cometido por muita gente em análises. Você olha só um aspecto. A Catarina só olhou o problema só em termos políticos. Essa divisão religiosa que havia também era social, também era de crença, também era cultural, era preciso algo negociado, pactuado, era algo para ser trabalhado. E a ideia do Philippe Duplessis Mornay é o artífice do Edito de Nantes. De Nantes, né, ou Nantes. Que é a ideia seguinte: a Igreja Católica continua com os seus direitos, suas prerrogativas, tal, mas os franceses passam a ter o direito de poder escolher a sua religião. Passam a ter cidades onde o culto é completamente livre. Passam a ter liberdade religiosa, que é um conceito, não como a gente tem hoje, né, mas era um conceito nascente. É o primeiro decreto no mundo com esse tipo de alcance, esse tipo de proposta que nasce na história. É o primeiro. É o nascimento da liberdade de expressão, que é a expressão, no caso, religiosa. E o Papa chama de liberdade de consciência, você permitir que você escolha o seu rumo. Então, o Edito de Nantes é um marco na história mesmo, assim, né? E ele é o último ato daquelas 8 guerras de religião. Então, agora, as pessoas podem... É tão natural para a gente poder professar uma crença, uma fé,
ou mesmo não professar, alguns. Então, isso é um direito. Ninguém vê isso assim como algo absurdo, né? Então, mas isso era sem sentido para muita gente naquela época, e aí nasce na cabeça do Philippe de Mornay. Ele conversa com o Henri, sim, nós vamos pacificar o país, nada. O país sofreu muito, não vai para a vingança nem nada. É lógico que antes de assumir o trono francês, ele teve que aceitar o catolicismo, e ele falou, Paris bem vale uma missa, né, que estava difícil conquistar ali, né, então, e havia uma cláusula, né, que só se ele fosse católico ele poderia ser rei, ele aceita, é batizado, e aí ele continua católico até o final, mas é lógico que ele era irmão de coração dos huguenotes, porque ele foi huguenote a vida toda, e aí pacifica o país, e o Edito de Nantes traz a calma que a França precisava, o país volta a crescer, várias coisas boas acontecem, mas um fanático vai e assassina o rei, né? Justamente por causa dessas questões todas, sempre ficam os extremistas, né, e tal, e o rei foi assassinado. 100 anos depois, o Edito de Nantes foi revogado. Mas aí a Igreja Católica foi contra, o Papa foi contra. Não façam isso, isso já deu problema lá atrás, né? E aí, mas não deram ouvidos à Igreja Católica, não deram ouvidos aos protestantes. Aí já é uma questão política, o rei comete esse erro, e aí um monte de franceses vão embora, né? E que vão surgir outros problemas no reino, que vão culminar na Revolução Francesa 100 anos depois. Então, assim, há uma série são erros históricos cometidos, né? Bom, a obra, ela tem 4 partes, a análise, porque eu começo na dissertação de mestrado, depois avanço na tese doutoral e o pós-doutorado. Então, faz uma análise muito completa mesmo das Vindicas, em suas questões. No final, ela tem, inclusive, um capítulo dedicado à internacionalização da resistência. Olha que assunto atual. Quer dizer, um outro país tem o direito de ajudar um país que está sendo oprimido por tirania manifesta. Isso acontece muito hoje. A ONU faz isso. Ela interfere nos países. Esse é o último capítulo das Vindicas. Realmente, essa obra está deslocada. Como que conseguiram escrever essa obra lá no 16? Sabe, por isso que realmente Rousseau dá esse mérito a ela, né? Jean-Jacques Rousseau, né? Locke e outros mais, né? Então, é uma obra de estudo, o pessoal do direito gosta muito, né? Porque ela tem os fundamentos. Então, um trabalho assim exaustivo. E aí fiz o cotejamento com a versão francesa antiga do latim, os trechos dúbios, difíceis. Na versão inglesa ainda tem muito trecho que eles, no meu entender, não traduziram da melhor forma, mas eu fiz a última tradução, sempre a última vai ser, né, que se valeu de vários aparatos, né, para você conseguir produzir um material desse. Então, o começo é uma parte histórica, contextualizando o fenômeno da tirania. Veja, as Vindicas não são uma obra sobre a tirania. É uma obra que o Quentin Skinner, né, de Cambridge, ele fala que é a Bíblia do direito de resistir à tirania. Você tem um direito de resistir à tirania. É isso que ele está dizendo. Você tem um direito. E o direito baseado na lei, né? Há todo tipo de tirania. Há vários tipos de tirania no mundo, vários, né? Aí depois a história que citou o texto, depois a análise do texto, finalmente o texto completo, com a paginação mantida também nos lugares, a paginação original das Vindicas, e finalmente a análise do direito dos magistrados e a análise do Franco Gallia, e um pequeno resumo histórico de cada um dos personagens. Realmente ficou algo, não é para ler de uma vez, não. Leva um tempo, essa leitura leva um tempo, né? Então, assim, essa agora é a segunda edição, né? Então, essa primeira parte, os fatos, depois quem questionava e por que questionava, né? Então, baseia muito na história, direito romano, nas escrituras, né? Muito bem construída, né? Os argumentos e teses, né? A tradução do texto completo, né? E a análise dos outros livros, né? As obras que claramente mencionam esse crédito dos monarcômacos, né, o huguenotes, né, a construção deles, da ideia do Estado moderno, nasce com ele. Essa ideia do Estado moderno está no mundo todo hoje. Fundamentos democráticos, representantes do povo, né, pactuado na lei. A lei está acima dos governantes, eles estão abaixo da lei também. Então, isso está muito bem alicerçado, né? E só, assim, a questão, o Léo Strauss, que é um filósofo político que
O Léo Strauss, sim, ele olha para Maquiavel e dá o crédito a ele, e olha para os antigos e dá o crédito aos antigos. Então ele acha que não pode só olhar para Maquiavel, senão você vai ter uma distorção do que é vida política. Você vai só para esse pragmatismo político, sabe? E não dá, esquece que também em política você também tem o ideal, também tem o utilitas populi, o bem da população. Você não pode olhar só numa visão pragmática política. Então ele faz o casamento entre os clássicos e Maquiavel, é o Léo Strauss. Ele fala, se a gente tiver em mente o indissolúvel elo entre sabedoria e moderação, é que nos protegeremos contra esses dois perigos. De um lado, a busca da política como meio para a realização de esperanças visionárias. E de outro, a tentação de desprezá-la, justamente porque ela não se presta à realização de tais esperanças. Então, nada de odiar a política, né, mas também encontrar o meio termo, que é fazer o uso da política na vida social, nos direitos e deveres, na ação cidadã, né, em fazer valer nossas relações pactuadas, né, de vida em sociedade. Né? Que são apenas alguns trechinhos que ele coloca: liberdade de consciência, liberdade religiosa, né, do contrato, como nasce o contrato, e o Ralph Giese lembra, né, há uma lição aí, a severa lição do massacre, de como ideias sagradas facilmente se tornam pretexto para atos bárbaros e impõem um dilema moral que deve ser exercitado antes de ser conscientizado. Né? Você vê, por exemplo, ali na Síria, a gente vê recentemente, naquela região ali do Oriente Médio, esse grupo, né, tem até uma sigla, como é que chama? Estado... esse grupo que tomou o poder, mas não tomou, mas em alguns lugares, eles impondo a vontade por força da religião, mas eles não são nenhum país. Esse grupo que está agora, o Estado Islâmico, né, que está ali, né, não é... Então, assim, é muito fácil essa motivação ser um pretexto para atos bárbaros. É muito fácil. Se descuida, vira um pretexto. Então, os amantes da boa teologia, do bom direito, né, da boa política, tem que estar sempre atentos com essa questão. Né? Então, o preço não pode ser esquecido. E quando fala de liberdade religiosa, isso aqui é um dos fundamentos do Estado Democrático, é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, é um direito, sim, para não parecer também que as Vindice está falando de um tema que caiu no esquecimento. Né? Não, esse tema, mesmo na modernidade, ele também faz sentido. As pessoas têm o direito de ter a crença delas, ou o direito de não terem a crença delas. É um direito delas. Né? Então, está no artigo 18 da Carta da Assembleia das Nações, também está na Constituição Brasileira. Tá? Muito claro, né? Então, é algo assim que eu estou só mencionando aqui, passando, né? Não é o tema central das Vindicas. Alguém pode pensar, mas é naquele contexto, mas o tema central é uma proposta de um Estado, uma proposta de um... Como seria um país, um Estado, uma nação? É isso que eles estão propondo, né, nas Vindicas. Né? Então, a fundamentação toda do Estado moderno. Eu sei que depois talvez haverá perguntas, já agradeço. Em cada assunto aqui, às vezes eu falo bastante, então vou parar por aqui, para não cansar o grupo, agradecer a oportunidade, mas tem muitas questões, né, dos fundamentos jurídicos do próprio contrato. Como é que nasce essa ideia de contrato, né, e tal? Estipulatio, promício, coisas ligadas ao direito mesmo, né? A palavra, contrato literis, contrato verbis, tudo isso é trabalhado. Uma coisa muito bacana, uma obra juridicamente muito bem fundamentada. Obrigado, professor Gerson, obrigado, queridos participantes, colegas professores, queridos alunos. Obrigado. Nós aqui agradecemos ao Dr. Frank. Nós vamos passar a palavra agora ao Dr. José do Carmo. Inicialmente, quero agradecer ao professor Gerson por esse convite tão gentil, e tenho para mim que, num contexto que o professor Franklin, obviamente, fez a minha introdução nesse tema, que é muito relevante
E nós que lidamos com direito já há uns bons anos, vamos assim dizer, foi muito precisa a intervenção do professor Frank. E nós não queremos passar nada além do que ele estabeleceu, das suas premissas, que realmente são premissas muito consistentes, bem fundamentadas, certo? E, da mesma forma que ele facilitou, ele me dificultou a vida. E falar depois dele é um negócio complicado. Vez por outro, passo por essa dificuldade. E, nesse contexto, nós estamos realmente trabalhando uma questão que chama muito a nossa atenção, e comentei há pouco com alguns colegas. Observem bem, não vou tratar de nada sobre a nossa atualidade em termos de jurisdição, definitivamente. Mas tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. É muito interessante fazer o traspasse da fase histórica lá do século XVI para a nossa realidade no século XXI. Basta observar os fundamentos, os argumentos, a nossa realidade, para nós vermos exatamente o que é que nós temos em mãos hoje. E, curiosamente, eu vou fazer algumas citações que estão aqui na Palavra de Deus, e vocês vão observar a atualidade da Palavra de Deus para o nosso dia a dia. Pois bem, nosso tema trata da instituição das autoridades de João Calvino, certo? João Calvino foi um reformador, partindo-se da premissa estabelecida por Lutero, só que os dois chegaram a se encontrar, mas não chegaram a um acordo no que dizia respeito como prosseguir após a reforma. Calvino entendeu que a situação estava tão complicada que ele preferiu fazer o quê? Vou começar de novo, ao invés de reformar, ou de prosseguir na reforma proposta por Lutero. Então, Calvino, ele precisa ser apresentado. Ele foi um importante professor e teólogo cristão, de nacionalidade francesa, nasceu em Noyon, em 10 de julho de 1509, para contextualizar a época que ele viveu, porque quando ocorreu a reforma de Lutero, ele tinha nada menos que 8 anos de idade. E faleceu na cidade de Genebra, na Suíça, em 27 de maio de 1564. Veja, portanto, que ele viveu apenas 54 anos e deixou um legado magistral com essa sua atividade de produtor, de escritor, de construtor, de pensador, de humanista. Aos 14 anos, ele foi estudar em Paris, objetivando ser admitido à universidade, e estudou gramática, filosofia, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Nada além do que vocês estudam hoje, que nós estudamos. Coisa simples, não é? Ele nasceu na França, no norte da França, nome de batismo, o apelido de família, em latim, Calvinus, Calvino, iniciou-se como humanista, teve como principais obras escritas as Institutas da Religião Cristã, que é um marco histórico, político, jurídico, bíblico, dentro desse contexto. Ele fez comentários sobre a maioria dos livros da Bíblia, dedicando-os a Eduardo VI, da Inglaterra, no Antigo Testamento, o livro de Isaías, os livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Salmos e Josué. Ele ainda escreveu e publicou as Institutas da Religião Cristã, nesses 4 volumes, entre 1536 e 1559. Temos aqui uma página, a ficha técnica dessa obra, Instituto de Instituições Cristãs, a Instituição Cristã. Essa foi publicada em 1559, muito perto da sua morte. A visão calvinista a respeito do Estado era uma visão de que o Estado era uma instituição temporal e a igreja de ordem espiritual. E foi ele o criador dessa teoria, desse entendimento. Teve outros pensadores da mesma época que ele, como Ulrich Zwingli, que era alemão, Henrique Boulanger, suíço, John Knox, escocês, Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês, Woodrow Wilson,
foi presidente dos Estados Unidos, Karl Barth, que afinal foi expulso da Alemanha por Hitler. Então dá para perceber as companhias que ele teve, pessoas que desfrutaram, que adotaram a mesma linha de pensamento de Calvino nessa ocasião. Aí entramos com a questão das suas premissas fundamentais. A soberania de Deus, que é para toda a vida. A centralidade da Bíblia como revelação de Deus para a humanidade. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que nós compramos algum produto, necessário obrigatoriamente, esse produto nos apresenta o quê? Um manual. Deus, quando nos fez, Ele nos deu um manual. Ele nos deu a sua palavra. E observe que é tão relevante, tão interessante isso, porque dentro dessas premissas bíblicas, Calvino conseguiu extrair as suas concepções sobre a ordem política e a ordem social. Mas como conviver a política e a sociedade, a política e a religião? Como aproximar esses dois extremos, a princípio? Então, ele faz uma distinção entre o Estado como poder temporal e a Igreja como reino espiritual eterno. Aí, então, nós temos já uma distinção de um ponto para o outro. Um é temporal, em razão do quê? Da mudança dos governos, e o outro que é o reino espiritual eterno, que não muda. Desde o começo, desde o princípio de todas as coisas, existe apenas um reinando até hoje. E haverá apenas esse que reinará até o fim de todos os tempos. Quando nós vemos ainda essa questão do ministério da igreja militante, a igreja militante é a igreja atual, a igreja viva, a igreja presente, diferentemente daquela igreja que já está registrada, os seus membros estão registrados no livro da vida, escrito por Deus. Então, a igreja militante já tem um papel didático, político, social, o dever de orar pelas autoridades, o ministério na área social, a nossa responsabilidade social com os menos favorecidos. E observe uma coisa que é muito relevante. Calvino e a instituição das autoridades civis, ele explica o ofício dos magistrados, sem o propósito de ensinar aos magistrados, mas o propósito de quê? De ensinar à população quem são os magistrados. E com que finalidade e poderes Deus os designou para o governo do povo. Mas vocês poderiam me questionar, como que magistrado ou os magistrados podem governar o povo? Como é que isso pode acontecer? Por uma razão muito simples. Nós vivemos soltos pelo mundo, livres, sem nenhum tipo de limite. Às vezes nós vemos crianças aí sendo educadas, e me desculpem, muito mal educadas às vezes, porque elas não estão recebendo o verdadeiro limite que a palavra de Deus estabelece. Observe que a sociedade está perdendo o endereço de Deus. E isso vai nos trazer sérias consequências, mais graves do que as que nós já estamos vivendo nos dias atuais. Isso é muito preocupante. Isso é muito complicado para podermos pensar. E tem uma frase, né, que se propaga por aí com muita frequência. Que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? É interessante, mas tem um fator muito mais grave do que esse. Que filhos nós vamos deixar para o nosso planeta? É diferente. Hoje a questão ambiental está em voga, está florescendo para todos os lados. Nós temos visto aí destruição em massa de florestas, etc. Países europeus reivindicando a Amazônia. E a soberania nacional, onde fica isso? O professor dizendo a respeito de um país interferindo na soberania do outro em razão do quê? Da tirania? Nós vimos isso acontecer no Iraque com Saddam Hussein, nós vimos acontecer isso no Egito, lá na Tunísia com a fugiu o nome agora. Observe que é um contexto que nós estamos conhecendo aqui na América Latina, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela. São nossos vizinhos aqui.
Observe que são contextos em que nós temos que compreender que existe uma necessidade de se estabelecer o quê? Observem bem esse contexto. Os magistrados são ordenados protetores e vindicadores da inocência, modéstia, decência e tranquilidade públicas. Esse é o papel que Deus estabeleceu para os magistrados, e nós vamos ver adiante. Não podem exercer suas funções a menos que defendam os homens bons das injustiças e dos perversos. Dão auxílio e proteção ao oprimido. Foram investidos de poder com o qual exercem severa coerção aos malfeitores e criminosos públicos. Observe o seguinte: se nós não tivermos esse tipo de garantia para nós sobrevivermos nesse contexto social que nos encontramos, e observe que a força pública não é suficiente para poder conter a criminalidade. Vejam, nós tivemos há dias atrás aí aquele assalto aqui em Guarulhos, no aeroporto, pelo menos uma tentativa. Dias depois, em Campinas, Viracopos, e semana passada, no Galeão, aquela transportadora de valores lá na fronteira Brasil com o Uruguai. Quantos milhões de dólares foram levados? Isso são informações que saem de dentro para a criminalidade. Não é possível nós... o crime está tão bem organizado que tem acesso, descobre... Não, é gente de dentro que está passando isso. E nós, nesse contexto, como é que nós vamos conviver com essa realidade se não tivermos, na verdade, a possibilidade de alguém que dirija, que coordena, que possa, evidentemente, estabelecer um nível, um padrão de segurança nessa realidade? A Vindíquia. Obrigado, professor. Ela nos mostra o direito de resistir dentro da situação de contrato, tal como Rousseau escreveu, tal como John Locke escreveu, entre tantos outros autores. Quando o professor fala de Maquiavel, em 2016, tive a oportunidade de estar na Itália fazendo curso, etc. Fomos a Florença lá algumas vezes, vimos lá a estátua de Maquiavel. Trago os amigos próximos e manter os inimigos mais distantes. Mas tem um filósofo do século XX que é muito interessante, se esse professor conhece, com certeza deve conhecer. Mantenha os seus amigos perto e os inimigos mais próximos ainda. Michael Corleone. Então, com isso, o poderoso chefão, no 3, ele trata desse princípio filosófico, para efeito de quê? De preservar a si próprio. Porque ele, sabendo o que se passa com aqueles que estão ao seu derredor, quantos ele eliminou, resguardando a sua própria segurança. Então, Maquiavel, que me perdoe, mas a nossa realidade dentro desse contexto já avançou em muito a sua orientação, a sua forma de ver essa realidade. Observem esse texto, essa citação de Calvino. Na verdade, é coisa má viver sob o domínio de um príncipe para o qual nada é lícito. É tirania. Mas é muito pior viver sob o domínio de um para quem todas as coisas são lícitas. Paulo fala a respeito disso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Exatamente para quê? Para que nós possamos fazer a escolha de qual caminho seguir. A porta é ampla, porém, a porta que conduz a um caminho seguro, certo, definitivo, é estreita, e poucos a escolhem. Quando nós falamos aqui sobre magistrados, aí nós temos que lembrar, evidentemente, da carta de Paulo aos Romanos, quando ele nos diz o quê? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Óbvio. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Imagine se nós não tivéssemos autoridade, como é que nós viveríamos na sociedade conturbada de hoje? Já tendo, já está difícil. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Já observaram as estatísticas de quantos presos nós temos no Brasil? Mais de 700 mil. Aí vem o velho discurso, né? Tem que construir penitenciária. Sim, mas antes da penitenciária nós temos que construir escolas. Essa é a questão. Não basta simplesmente, me desculpa a expressão, mas eu, como juiz por quase 30 anos, eu sei o que é isso. Enjaular pessoas. É o que acontece hoje. Não sei se vocês já leram Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, Marquês de Banessanha, uma obra escrita em torno de 1750. Nunca se escreveu nada mais a respeito tão atual e tão preciso, com tanta clareza e precisão, quanto Beccaria escreveu Dos Delitos e das Penas. Se não leram, leiam. Se não assistiram, assistam, por favor, O Nome da Rosa, Humberto Eco, para saber o que era uma prisão, o que era uma inquisição, o que era por tortura. É muito complicado nesse contexto. Na sequência, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagais a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, são várias situações aqui que nós devemos cumprir, nós devemos respeitar, as quais nós devemos submeter e conviver assim em sociedade. Mas Calvino ele suscita alguns pontos aqui que são muito relevantes a respeito das autoridades nas suas institutas da religião cristã. Vamos passar alguns desses pontos, que são vários, mas eu fiz uma espécie de seleção dos mais relevantes, à minha percepção. A necessidade de focalizar-se o poder civil e sua relação com o poder espiritual. Há uma inter-relação entre ambos. E nós, os seres humanos, somos destinatários disso. O Estado existe, a igreja existe. Eles têm que essas instituições têm que conviver entre si, mas cada uma mantendo a sua posição, cada um mantendo a sua estrutura, cada um mantendo a sua forma de intervir, ou de orientar, ou de dirigir a sociedade. O reino de Deus e o governo civil, embora distintos em natureza e função, não se excluem mutuamente, nem são incompatíveis entre si. E aí, reportando diretamente ao texto lido na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos aqui: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas em qual escala isso se apresenta? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa é a realidade. Não mesclando, não misturando, não confundindo, não trazendo tumulto entre essas duas realidades. Uma é temporal, a outra é espiritual. Sempre nessa premissa. A natureza e função do governo civil, mesmo em referência à religião e sua tríplice ordem de elementos a considerar-se: magistrados, leis e povo. Como é que nós vamos conciliar esses três elementos, esses três quesitos, essas três figuras? Os magistrados
Desculpe, passei fora da hora. Os magistrados exercem um tipo de governo instituído por Deus. As leis constituem-se do sistema jurídico estabelecido no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o povo é o destinatário da lei em seu favor. Mas que povo? O povo que nós encontramos em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Foi a base da construção da humanidade. Esses 5 livros estabelecem como constituir um governo, como estabelecer as leis, como aplicar as leis, como conviver em sociedade. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esses 5 livros, vocês vão querer ler todo o livro, que são 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E aí, então, ele trata a respeito do ofício do magistrado. O magistrado civil, a quem incumbe o governo do povo mediante vocação divina. Todas as autoridades, portanto, foram instituídas por Deus, já vimos. Agora a questão está noutra perspectiva. A prestação jurisdicional é um tipo de governo do povo. O que é a prestação jurisdicional? É o que o judiciário faz. É o que os magistrados de então faziam. Aplicar a lei. E atentem para essa palavra, aplicar, não legislar. A prestação jurisdicional, portanto, ela tem como foco a lei, o crime e a sociedade. A lei por instituição divina. O crime definido pela lei, quer dizer, sem lei não há crime e nem pena passível de ser aplicada. É o inciso 39 do artigo 5º da Constituição, que vela pelos nossos direitos fundamentais. A quem compete o exercício de legislar? A sociedade é destinatária da lei pelos mandatários de Deus. Os magistrados autorizados à sua aplicação em favor da sociedade, punindo e pacificando a ordem social. Punindo e pacificando. Porque se nós tivermos, e aí já é uma crítica severa ao nosso sistema penal, observe que o nosso sistema penal e processual penal já parte da premissa da impunidade. Infelizmente. Basta fugir ao flagrante que nós vamos gozar dias tranquilos, até que venha o julgamento. Nós vimos aí alguns homicidas que foram a julgamento, estavam em liberdade e saíram pela porta do fórum como se nada tivesse acontecido, depois de receber uma pena de 35 anos de prisão. Certa feita, na minha comarca, um réu acusado de um homicídio de 2 tentativas, condenado a 42 anos, uma jurada me perguntou: doutor, como é que o senhor consegue dormir depois de uma pena tão alta? Como é que o senhor aplica uma pena dessa? Eu não apliquei pena. Quem julgou foi vocês. Como? Lembra-se de eu dizer, o sim condena, o não absolve? Ou não absolve, o sim condena? Lembro. Pois é, vocês tomaram a decisão. Aquela senhora entrou em pânico. Não tinha a menor noção do que estava fazendo ali. E transferindo a responsabilidade. É sempre o outro que está errado. Já observaram isso no trânsito? Infelizmente, é assim que acontece, é assim que nós vivemos na sociedade. Calvino sustenta que é improcedente a tese anabatista de que as potestades humanas não vigoram para os cristãos. Ele contesta, e com razão, porque, ao contrário, elas vigoram sim, porém submissas à soberania de Cristo. Não há nada que fuja ao seu controle. Por que essa discussão? Porque se entendia que as potestades humanas, elas estavam ou elas não incidiam sobre a vida das pessoas. E aí Paulo, aos Efésios, ele nos fala o quê? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, quando voltar.
Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Então todos estão sim submetidos, todos, sem exceção. Um dia prestaremos contas dos nossos atos. Os magistrados são ministros de Deus no exercício do ofício de governar. Os magistrados civis devem esmerar-se no fiel desempenho de sua ocupação, mediante que? Proferimento de sentenças justas. E aí tem uma grave situação que eu me debato com ela já há muito tempo. Qual o conceito de justo? Se buscarmos lá em Ulpiano, nós vamos encontrar que comparando com a nossa realidade, há um conflito imenso. Porque da mesma forma que ninguém se julga culpado, ninguém aceita uma sentença condenatória sem criticar o julgador. É o que eu diga. Se você julga procedente um pedido, e não uma ação, por favor, não cometa esse equívoco. Quando você julga procedente um pedido, você está, na verdade, agradando um e desagradando o outro. Quando você não tem como empatar a demanda, julga improcedente um pedido e o outro, e condena o escrivão nas custas. Não existe isso. O fato é que nós estamos diante de um contexto em que, se você for a uma prisão e perguntar, a sua condenação é justa? Mas vai haver o maior rebuliço em qualquer presídio. É o ponto de partida para qualquer rebelião. Mas, no entanto, a sentença justa é aquela que é proferida por Deus, dentro do seu padrão de justiça, e nós não conhecemos esse padrão. Não ousamos pedir a Deus que Ele seja justo conosco, mas que Ele tenha misericórdia de nós. Esse é o caminho que nós devemos seguir nesse contexto. A natureza e função do magistrado civil, por mais coercitivas e autoritárias que pareçam, não são contrárias à vocação e à fé cristãs. Porque o alcance está exatamente na ordem, na pacificação social. Quantas viagens eu fiz, em primeiro grau, em segundo grau, indo em busca de informações no local dos fatos, para efeito de buscar a pacificação social, para que as pessoas não apenas se reconciliassem, mas voltassem a conviver em paz. Hoje nós temos os métodos de mediação, de conciliação, arbitragem, negociação, como forma de pacificação social, para que as pessoas possam voltar a falar entre si. Que elas se tornem inimigas de uma maneira tão intensa, que a primeira oportunidade que tem, como eu tive um caso que eu julguei há uns anos atrás, o irmão deu 3 tiros no outro, deixou ele tetraplégico por causa de um pedaço de terra que não pagava as balas. É desse jeito que as coisas são resolvidas hoje, tristemente. São múltiplas e variadas as formas de governo, todavia legítimas e aceitáveis. O governo conveniente é o que preserva a liberdade do povo, a moderação e a estabilidade. No entanto, os desvios devem ser punidos, com certeza. Os desvios aqui referidos são os crimes cometidos e que perturbam a paz social. Daí resulta a imposição de penas para reprimir os crimes e restabelecer a paz social, que é a pacificação do povo, voltar à normalidade de convivência civilizadamente. Os deveres dos magistrados dignos de seu ofício se conformam às 2 tábuas da lei. E quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus escreveu as 2 tábuas, os 10 mandamentos, 5 em cada, e entregou para ele. Essa aqui é a lei que vai reger esse povo. Como forma de buscar estabelecer a ordem. Os deveres dos magistrados dignos de seu ofício se conformam às 2 tábuas da lei, polarizando-se no acatamento da verdadeira religião e na promoção do bem geral, buscando a segurança e a paz de todos, coibindo os abusos e violações do direito. Observaram que todo mundo hoje tem direito? O judiciário mostra disso aí.
Em 2015, foi publicada uma estatística que tínhamos em andamento 106 milhões de processos em todos os níveis do judiciário brasileiro. Agora, recente, saiu uma estatística dizendo que esse número caiu para 78 milhões, e ainda assim é muita gente que está no judiciário, brigando pelos seus direitos. Tampouco, à luz das Escrituras, é proibido ao magistrado o uso da espada na punição dos ímpios e desregrados. Mas por quê? Até onde seja viável, a clemência deve prevalecer sobre a severidade. Mas observa uma coisa interessante. Essas humanices não são tipificadas como crime. Os ímpios e desregrados são os que praticam os maiores excessos na vida social. A legitimidade dos impostos, taxas e tributos para a manutenção do governo deve pautar-se pela parcimônia e moderação, nunca cedendo ao luxo e à pompa às expensas do povo. É isso que nós temos visto, não é? Gente, é muito complicada a nossa realidade, porque isso constitui um tipo de peculato, um tipo de improbidade. Peculato está no artigo 312 do Código Penal. Eu, no terceiro ano de Direito, ouvi o meu professor de Direito Penal, um grande amigo, nos dizer em sala de aula, naquela época, isso em 82, 83, nos dizendo que o artigo mais transgredido do Código Penal é o 312, que hoje todo mundo sabe, que a televisão não cansa de mostrar isso. É o peculato, a apropriação de um bem ou de um produto, de um dinheiro que não é dele, servidor, mas ele tem acesso em razão da sua função. E com isso ele transgride. Se ele pode, o outro pode, tal. O exemplo que vem de cima nos autoriza. Infelizmente. A improbidade é própria daquele que é ímprobo, pouco honesto na atividade da administração pública. Nós esqueçamos que nós estamos vivendo uma res pública. É do povo. Não é meu, não é seu. É da sociedade, é do povo como um todo. A procedência, a relevância e necessidades das leis, sua variedade e natureza, diversidade de condutas passivas de punição, com as exceções próprias. Quando a lei autoriza, as leis devem ser próprias e adequadas quanto às penas para reprimir as várias transgressões praticadas por integrantes da população. Esses ilícitos, que são tipificados pelo legislador maior, Deus, o reto juiz, em sua lei. Por exemplo, matar alguém é crime. O primeiro homicídio que nós temos está na Bíblia. A natureza e distinção dessa tríade de leis, lei moral, cerimonial, judicial, seus conceitos, a lei moral representa a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. A lei religiosa ou cerimonial representa a legislação levítica do Antigo Testamento, por exemplo, os sacrifícios, e todo aquele simbolismo cerimonial, porém o sangue de animais não perdoa pecados. Imaginem bem se hoje nós ainda estivéssemos sacrificando animais para que com o seu sangue nós pudéssemos lavar os nossos pecados. Haveria animais disponíveis? Cristo, o último sacrifício perfeito e final. A lei civil judicial, ela tinha a finalidade de regular a sociedade civil no Estado teocrático de Israel. Era temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático, Estado instituído por Deus. E se nós lermos a Bíblia, buscarmos essas informações, nós vamos encontrar ali os três poderes em atividade. Uma coisa curiosa é que era a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Né? Quando alguém matava uma pessoa, lá os filisteus, sobretudo, o que é que eles faziam? É possível alguém, depois que mata essa pessoa, trazê-la de volta à vida? Não é. Então, o que é que os filisteus faziam? Pegavam o corpo do defunto, da vítima, amarrava ao corpo do seu homicida, e ele caminhava com aquele corpo até o momento em que aqueles vermes começassem a fluir de tal forma que ele próprio, o homicida, ficava
sob o efeito daquele mal que ele tinha causado, e vivendo e convivendo, e algumas vezes, dependendo do tipo de situação, eles amarravam aquele corpo frente a frente, quase que boca a boca, entre o defunto e a vítima. Os dois apodreciam simultaneamente. Essa era a forma de punir o homicídio naquela época. Felizmente, hoje mudou, né? Nós temos outras formas. A deferência e respeito devidos pelos cristãos às leis, aos tribunais, aos magistrados, aos quais pode apelar sem odiosidade nem espírito de vingança. A exclusão do discurso do ódio. Tem um aluno meu, Direito e Religião, que eu estou orientando. O tema dele, do discurso de ódio ao discurso religioso. É muito interessante. São extremos absolutos nesse contexto. A improcedência da tese de que, uma vez que só se espera a justiça da parte de Deus, ao cristão fiel não é legítimo apelar à justiça humana. Porque se ele vai apelar à justiça humana, se ele está dentro de um contexto de uma fraternidade religiosa, como é que ele pode recorrer ao mundo se ele, como cidadão de Deus, tem o dever de julgar o mundo, ou terá o dever de julgar o mundo? Paulo recrimina isso intensamente em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos 1 a 9. São os litígios entre os irmãos da fé. Aos magistrados, em função do ofício que exercem, divinamente conferido, o súdito cristão deve elevada deferência e respeito. Aí tem umas perguntinhas aqui muito interessantes. Eles sabem? Eles ignoram? Submetem-se? Aceitam? Respeitam? Porque a autoridade não se adquire como se fosse um atributo físico. Como fosse o direito de vocês entrarem, assentarem aqui, ouvirem ou não ouvirem, participarem ou não participarem desse momento que nós estamos proporcionando a vocês. Então, isso nos deixa numa situação por meio da qual somente Deus pode julgar reta e sabiamente. Mas e os juízes? Como é que eles julgariam reta e sabiamente? Pedindo sabedoria a Deus. Em Deuteronômio, um versículo curto, muito interessante, sempre tive esse texto de apenas 3 versículos em mente. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirá somente a justiça para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. É a recomendação máxima de Deus para os julgamentos. O governo civil é necessário, o cristão deve dele participar no cumprimento de sua vocação. Há 3 quesitos no direito civil. O magistrado, o guardião da lei. Segundo, a lei com a qual o magistrado governa. Terceiro, o povo governado pela lei e obediente ao magistrado. Por que isso? Jurisdição é função soberana do Estado. Quem já viu Teoria Geral do Processo, quem está perto de ver, de conhecer, de conviver, vão observar isso. Jurisdição é a função soberana do Estado. Exatamente porque todos estão debaixo da lei. Ninguém está acima dela. Já nos encaminhando para o final, a obediência há de ser prestada aos magistrados ou às autoridades legitimamente constituídas. Indispensável submissão e respeito enquanto forem fiéis às ordenanças de Deus. Porque se não forem fiéis, o Estado vai agir. Não é à toa que o juiz traz a espada. Os magistrados, porém, que deslustram ou desvirtuam o seu ofício, cedendo a múltiplos desvios, deixando de merecer o respeito e acatamento de muitos que a posição lhes confere, estão sujeitos a processo disciplinar. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de 14 de março de 1979,
ela estabelece nos seus artigos 40 e seguintes as formas de punir, de colocar à margem, de processar criminalmente, quando é o caso, de tornar o magistrado em disponibilidade, até mesmo de fazer com que ele perca o exercício da jurisdição e seja cassado, com 2 S's, por favor, no exercício da sua jurisdição. Enquanto auxiliar da Corregedoria de Justiça, tivemos, infelizmente, a oportunidade de investigar diversos colegas, ou diversos juízes, não colegas. Infelizmente, isso acontece. E eu posso testemunhar a respeito disso. Os magistrados indignos de seu ofício, malfeitores ou injustos, são instrumentos de Deus para punir a impiedade do povo, apesar deles. E sabem por quê? A nossa resposta está aí. Sujeitados a toda a autoridade humana por causa do Senhor, que ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13. Evidências bíblicas adicionais que corroboram a deferência e respeito devidos ao rei em função de seu ofício sancionado por Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. Aos súditos não cabe tomar revide contra os maus governantes, instrumentos de Deus para punir o povo em seus desvios. Ao contrário, Deus deixa sobre a defesa de sua justiça sobre eles. O acerto de contas é com Deus, não é conosco. A nós não compete tomar a espada na mão daqueles quem Deus instituiu. Deus executa seu beneplácito sobre os governos abusivos, ora suscitando dentre seus servos quem lhes quebrante o poder, ora dirigindo os próprios chefes que executam sua vontade sem o pretenderem. Exatamente o que aconteceu com a vindície contra tiranos. Exatamente isso. Os governos são entregues, então, a si mesmos e o povo se incumbe de tomar as suas providências. Ao cidadão comum não assiste o direito de atentar contra a majestade dos reis. Os magistrados, porém, que são constituídos para a defesa dos direitos do povo, podem e devem resistir aos abusos dos soberanos. Nós vimos isso. A vindície trata exatamente disso aí. E a deferência para com o magistrado civil, entretanto, vai apenas até onde não implica em desobediência a Deus, o Supremo Soberano, a quem importa sempre e em tudo obedecer. Chegamos aí a um ponto de suma importância nesse contexto, que é a desobediência civil. Essa é a grande questão que se abre nessa realidade. Quando os juízes transgridem a lei para o mal, está se assegurando aos cidadãos a possibilidade de exercer o que se chama de desobediência civil. Na Bíblia, ainda em Atos 5, 29, está escrito o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, quando eles receberam a ordem de cessar a pregação do Evangelho, ele diz: antes importa a obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a questão, essa é a realidade. Eu acredito que, nesse momento, vocês vão ver o melhor slide na minha participação neste evento. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos também ao Dr. José do Carmo pela exposição. Nós vamos abrir, para aqueles que quiserem comentar, levantar algum tipo de questionamento. Antes eu vou fazer um pequeno apanhado aqui como moderador e sobre as duas explanações, e aí tentar também lançar algum tipo de questionamento para os nossos dois palestrantes. Na sequência eu abro para vocês.
Em relação à palestra do Dr. Frank Viana, como eu disse, nós passamos aí quase um ano estudando Vindiciae contra Tiranos, que é uma obra, de fato, extremamente importante, fundante, né, de vários aspectos na modernidade. É, de fato, uma obra anacrônica para o século XVI, porque ela aparece num momento bastante difícil, e foi exatamente nesse momento de grande dificuldade que uma série de calvinistas no ambiente francês, eles acabaram pensando a organização da sociedade, a representação da sociedade, né, um sistema de possibilidade de resistência à tirania, e mostrando uma grande cultura também. Você lê o Vindiciae e você percebe essa presença do direito romano, percebe uma exegese muito forte de livros apócrifos, né? O que para os calvinistas pode parecer estranho, mas os calvinistas do século XVI liam muito os apócrifos. E o que me chamou muito a atenção tem a ver com, na fala do Dr. Frank, tem a ver com a questão do direito de resistência. Eu queria entender um pouco melhor, professor, a respeito dessa possibilidade do direito de resistência. Quem pode resistir ao tirano, se essa resistência ao tirano é uma resistência popular ou se ela se dá de maneira organizada por meio de magistrados inferiores, enfim. Gostaria que o senhor nos mostrasse exatamente, né, essa distinção que aparece no Vindiciae contra Tiranos. Aproveito e também faço algumas observações sobre a palestra do Dr. José do Carmo. Vigilância e punição são construções históricas, né? Nós vamos percebendo isso ao longo do tempo. O poder soberano vai sendo deixado de lado e o poder disciplinar vai, através das suas tecnologias de poder, vai amoldando os corpos e construindo elementos de vigilância e punição. Talvez o grande símbolo dessa tradição toda seja o panóptico. O que me chama a atenção é tentar, né, a partir da palestra que o senhor proferiu, de que maneira que a gente pode atualizar, né, uma visão calvinista para dialogar com esse tipo de perspectiva de vigilância e punição que são recebidas na modernidade como grandes construções históricas. Ou seja, como que o calvinismo pode atualizar essas questões para os dias atuais. Quando o senhor fala em magistrados, por exemplo, não é a mesma perspectiva dos magistrados que aparece nos Vindiciae. Então, o que o senhor está pensando por magistrados, né? E também de que maneira o calvinismo pode dialogar com todas essas frentes que estão muito presentes na modernidade, principalmente tomando vigilância e punição como construções históricas que vão sendo mudadas ao longo do tempo histórico. Tá? São duas perguntas iniciais. Eu passo a palavra, então, para os dois. E aí, na sequência, eu abro também os queridos fazerem seus questionamentos. Bom, muito obrigado. Está audível o som? Para todos aqui? Vamos lá. Né? Ele fez a pergunta de quem pode resistir à tirania no âmbito dessa construção jurídica, né, estabelecida pelos calvinistas, huguenotes, né, os franceses ali do 16. Bom, nesse tratado, uma coisa interessante, que é um resgate que o professor fez muito feliz, que as Vindica trabalham, é uma tensão permanente entre Atos 5 e Romanos 13. Há uma tensão permanente, que um está dizendo, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, se o rei não cumpre o que foi pactuado na lei, ele não tem que ser obedecido. Mas em Romanos 13 fala assim, toda autoridade constituída, devemos a ela obediência e respeito. Então, há uma tensão entre os dois textos.
Mas essa tensão só existe, ele foi feliz em dizer, quando a autoridade não cumpre a lei. Quando a autoridade ela descumpre a lei, ou age com tirania. Aí há vários níveis de tirania, né? Então, as vindicas estabelecem os magistrados. Mas os magistrados, como você bem lembrou também, o magistrado na vindica são os representantes do povo. Então, ele tem os representantes, ele põe várias categorias de representantes, né? Aqueles que trabalham juntamente com o rei, ele também põe como magistrados. Os representantes do povo, que os que trabalham com o rei são designados pelo rei. Seria um papel assim de ministros, né, secretários, pessoas que trabalham com o rei ou com o líder político, né? E os representantes do povo são os chefes das comunas, das cidades, né, os departamentos, províncias, tal, no caso da vindica. Hoje teríamos nossos representantes eleitos nas várias esferas da administração pública, né? Mas respondendo no âmbito das vindicas, eles têm o direito de resistir. Esse tipo de resistência ela é graduada, porque nas vindicas tem o tirano por título, o tirano por exercício. O que é o tirano por título? Aquele que usurpou o trono, ele tomou o poder sem ser legítimo detentor do poder. E depois de um tempo ele passa a ser, porque, ou pela força da espada, do exército, ele acaba sendo o que exerce o poder. E age com tirania, né, o poder desmedido, além da força, preocupado mais com seus interesses que com o interesse do Estado. Tal. Então, é o tirano por título. E o tirano por usurpação de trono. E o tirano que se torna um tirano em exercício é aquele que não cumpre a relação pactuada. A ambos, a resistência eles devem depô-lo, devem tirá-lo, né, e mostrar a força da lei e abrir espaço para uma sucessão legítima do reino. Então, são esses que agem. Se ninguém fizer nada, ele abre um espaço ali que Deus levantaria, mas ele fala assim, que não se deve imaginar que qualquer um pode se julgar investido por Deus para isso. Então, ele é meio cuidadoso no sentido de alguém se julgar investido por Deus e ir lá e depor o rei. Então, ele é mais no sentido de as autoridades constituídas devem frear a tirania do rei e depô-lo. Ok. A Reforma Protestante teve um episódio com participação popular muito intensa, né? Que foi exatamente a Reforma Radical, onde nós tivemos a morte de mais ou menos 120 mil camponeses. E parece que essa questão ficou muito gravada na mente dos calvinistas para evitar exatamente uma mortandade nesse nível, né? Sim, Thomas então, por Mitzer. isso, a resistência não poderia acontecer através de alguém que se julgasse no direito de resistir, mas deveria ser uma resistência organizada. Perfeito, professor. Obrigado. Professor José do Carmo. Professor Gerson, eu agradeço imensamente a sua intervenção. Agora, a questão de vigilância e punição, nós vivemos isso sistematicamente nos nossos dias. Qualquer ponto que nós transitemos pela cidade, de veículo, mesmo caminhando, nós estamos sendo vigiados. Dias atrás, eu reassisti um filme muito interessante, Jason Bourne, onde ele estabelece com a CIA uma relação lá no passado e, com o longo do tempo, ele acontece, mata, etc., etc., quando ele se vê, então, diante de um contexto em que está havendo uma trama entre a CIA e o criador de um sistema de vigilância, onde todas as pessoas estão submetidas a esse tipo de acompanhamento, entre aspas, nas suas atividades. E observe que, a partir daí, nós temos a oportunidade de verificar uma proximidade muito grande com a obra de Foucault, Vigiar e Punir. Exatamente em razão de quê? Para efeitos de não se gerar, não se manter aquela sensação de impunidade que nós temos tão presente nos nossos dias. Como disse, quando estive na Itália, depois em outras cidades próximas ali aonde fiz o curso, nós saímos às vezes à noite e voltávamos 2, 3 horas da manhã, caminhando pelas ruas lotadas de pessoas, sem um mínimo de preocupação e do jeito que
aqui, relógio, anel, aliança e tal, sem o mínimo de preocupação com segurança. Essa questão é mais histórica, é mais a nossa, né? A questão é mais histórica e mais fundada na impunidade que propriamente na necessidade de que sejamos vigiados, inclusive aqueles que não têm o propósito de delinquir. Então, quando nós vemos esse tipo de situação, quando nós vemos aí pessoas transitando pela forma errada, veículos em excesso de velocidade, contramão, avanços de sinal, etc., etc., é um tipo de vigilância que nós devemos ter, mas em nosso benefício. Porque quando nós estamos expostos a esse tipo de realidade, se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem cuidará de nós? Já observaram, só um fato que muito interessante, certa feita eu ouvi isso de um reverendo Hernandes, ele mencionando um fato que uma pessoa passou, fechou o outro carro, que é a coisa toda, aí o cidadão que foi fechado, ele parou, olhou assim para quem estava do lado dele, puxa vida, há 5 anos atrás esse sujeito estaria morto. O tipo de reação que as pessoas podem ter. Então, quando nós estamos nesse contexto, o que compete aos magistrados? Ele vai apurar o fato? Vai na esfera jurisdicional. Ele não vai para a delegacia presidir inquérito policial. Ele não vai oferecer denúncia, que é papel do Ministério Público. Ele vai apurar dentro dos autos. E essa apuração, mediante oitivos de testemunhas, provas periciais, técnicas, etc., e ele próprio magistrado há de desenvolver um tipo de questionamento às testemunhas, ao próprio acusado, no sentido de saber dessas pessoas o que de fato aconteceu. Desde que leciono o processo, eu falo que tem uma palavrinha de 5 letras, que começa com F, tem T no meio e termina com S, que é a base do julgamento de todo juiz. Fatos. É aí que busca a razão de ser da decisão que o juiz profere. Esse é o papel do magistrado. Nunca se esquecendo de que a sua instituição ela foi estabelecida por Deus. E quando o magistrado traz a espada, aí vocês poderiam fazer uma correlação com a deusa Têmis com a espada na mão. Na mitologia grega. Mas a mitologia, na minha percepção, saiu daqui, da palavra de Deus. É a espada que o magistrado traz. É o poder de punir. É o poder de tomar nas mãos a prática da justiça mediante o cumprimento fiel da Constituição, mediante o cumprimento fiel das leis materiais e processuais. É esse o caminho. Acredito piamente que Calvino, quando estabeleceu esses pontos todos que nós vimos, embora tenha muito mais, ele percebeu ou teve o propósito de indicar o caminho de retidão, de justiça, de equilíbrio, de bom senso e, sobretudo, serenidade para o ato de julgar. Sem perverter o direito do rico em relação ao pobre e vice-versa, sem tratar bem o rico e destratar o pobre. Poucas não foram as vezes que eu fui acordado em casa, 00:30, 1h da manhã, e mulheres lá espancadas com crianças no colo, me pedindo socorro, porque a polícia tinha se negado a ir à casa dela para poder resolver a questão para ela, que o marido tinha chegado bêbado, quebrado tudo, espancado, etc., estava lá, ameaçando de faca na mão. Quantas vezes eu passei por essa situação? Porque quando se chega a bater a porta da casa do juiz, madrugada dentro, é a última instância à qual a pessoa pode recorrer. Quando se está numa comarca pequena, onde todos sabem onde o juiz mora, é fácil de resolver. E digam aqui quem sabe onde mora o juiz de uma vara criminal em São Paulo. Entendido? Então, na minha percepção, a atuação ela tem que ser permanente. Não é à toa que o magistrado tem como prerrogativa da função a vitaliciedade. Me aposentei, mas o título de desembargador, esse eu carrego para o resto da vida, porque é vitalício. Eu não me curvo, não me omitiria
Não me curvaria nem me omitiria diante de uma situação que eu tivesse o dever de agir, ainda que sem jurisdição. Acho que nós devemos perceber essa realidade e trazermos isso bem vivo na nossa mente, para sermos fiéis à confiança e à autoridade que Deus nos concedeu. Muito obrigado. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor. Sentado, em pé. Perdão. Ambos os textos, Romanos e na Carta de Pedro, eles dizem que o magistrado traz a espada ao malfeitor. Em situações em que a espada está sendo levantada aos indivíduos pacíficos, em casos até mais extremos, sei lá, em que todo o ordenamento jurídico, todo o sistema do governo está aparelhado de forma que não seja possível pelas instituições públicas, pelo direito, enquanto tal, ter essa defesa dos direitos dos indivíduos. Qual o papel da igreja, dos cristãos, para ter essa defesa dos próprios direitos? Porque tem quem defenda que só orar resolva, tem outros como o Bonhoeffer que tentou matar Hitler, tem várias perspectivas. E como seria a mais adequada na defesa do próprio direito quando as instituições estão aparelhadas de forma que impossibilitem isso de uma maneira formal? Obrigado. Seu nome, por favor? Carlos. Carlos. Pois bem, muito boa a sua intervenção. Entre os tópicos que eu abordei, está aqui o do Ministério da Igreja Militante, que é o Ministério Didático, Político, Social, dever de orar pelas autoridades e o Ministério na área social. Aí eu lhes pergunto, claro, pergunta de retórica, mas tem razão de ser. Os nossos direitos fundamentais são cumpridos? São observados? Ou existe um abismo intransponível entre o texto formal e a Constituição material? Como é que nós temos visto isso aí? O Estado tem sido competente? O Estado, quando estabeleceu aquele referendo, e não reverendo, desculpa, reverendo, hoje, quando estabeleceu aquele referendo, e eu presidia aqueles trabalhos na época, no sentido de saber se a população queria ou não ser desarmada, estatuto de desarmamento. Ele tinha um projeto político por trás. Felizmente ou infelizmente, frustrou-se, Deus sabe. Mas o fato de desarmar a população fez o Estado mais eficiente? Essa é a questão. Como é que nós temos vivido? Resgatando, inclusive, um instrumento de proteção lá da Segunda Guerra, da Alemanha de Hitler, chamada concertina. Conhecem concertina? Aquela espiral cheia de lâminas. Aquilo corta. Eu ouvi uma pessoa, me mostrou a mão toda cicatrizada, com luva de couro cru, foi atingida na sua carne com aquele tipo de defesa. Cerca elétrica, cães ferozes, concertina, muros altos, grades. É como nós temos vivido. Eu lhe pergunto, somos livres? Como que Montesquieu, como Rousseau abre a sua obra? Como o homem pode ser livre se ele vive entre ferros? A nossa liberdade está tolhida pela nossa própria condição, pela nossa própria existência hoje. Em razão de muitos fatos. Como nós vimos dias atrás, o governador do Rio de Janeiro, quando desceu do helicóptero lá na ponte de Niterói, eu conheço bem aquele trecho ali, ele desceu vibrando, comemorando. Depois ele disse que estava comemorando a libertação dos 36 reféns. Será que de fato foi isso? Ou a política dele que está sendo reconhecida, valorizada, na questão do uso dos snipers? Bala perdida
no Rio de Janeiro, nada me tira da cabeça que eles são os snipers do tráfico quando a polícia entra. Então tem que acusar alguém, tem que desviar a atenção, desviar o foco. Nós vimos helicóptero da polícia sendo derrubado por artilharia pesada, porque no dia anterior estavam como que fazendo tiro ao alvo os traficantes, na época do governador Sérgio Cabral. Então são situações dessa ordem que nós enfrentamos hoje. E o Estado está devidamente aparelhado para isso. Saiu agora uma medida provisória onde todos os bens confiscados do crime organizado serão transferidos para as forças policiais, porque o Estado não está adequadamente provido de armamento para efeito de resistir à situação. Uns 2, 3 meses atrás, talvez um pouco mais, aqui em Atibaia, um assalto lá nas agências bancárias, explosão. Nós tínhamos a nítida, eu recebi um áudio, dava uma nítida percepção. É como se fosse um tiro de canhão contra um estalinho, crack, crack, da polícia. Bum! Da bandidagem. Tristemente, os reféns estão naquelas pessoas de bem. Tristemente. Obrigado. Professor Frank, gostaria de repetir também a questão? Eu acho que essa transição que a gente vive hoje, a polarização também, né, os dias difíceis, assim, são dias de reflexão. Não estamos em dias fáceis. É difícil para as autoridades, difícil para a população, né? Então é tempo de reflexão, sobretudo aqui está um grupo do direito, né? Um grupo que está sempre estudando as leis, estudando mecanismos sociais, a legalidade das ações. Então, eu acho que a gente tem que ser, mais do que tudo, prudente nas nossas colocações, porque há muita incitação hoje, né? Muita incitação. A gente vive tempos difíceis, as redes sociais, está tudo muito inflamado, né? Então é perigoso. As pessoas ligadas ao direito, ligadas à autoridade, ligadas à projeção de ideias. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso naquilo que a gente coloca para, eu acho que tem mais que apaziguar, né, conciliar e restaurar. Está muito ferida a sociedade. Está muito, é a minha visão. Minha visão é mais conciliadora. Eu acho que a gente vive dias muito difíceis. Mas eu tenho esperança de que melhorem. Eu tenho essa esperança. Mais alguém? Não? Bom, o professor Frank está com a sua obra, nós temos alguns exemplares ali. Se o senhor puder levantar, professor, a propaganda. É uma obra que é raríssima, vale a pena, quem se interessa pelo tema precisa ter acesso a ela, porque é uma referência, de fato, no Brasil, é um marco, né? Parabéns pelo trabalho, professor. Eu sei que foi um trabalho gigantesco que o senhor fez, parabéns. E ela está disponível aqui no valor de R$ 75, né? Quem quiser. É da Discurso Editorial da USP, essa obra, né? Foi lançada pela Universidade de São Paulo. Então, é realmente a primeira tradução em língua portuguesa do mundo, inclusive foi enviado para Portugal lá, que também há muita leitura desse material. No curso de Direito também lá, no Cidade do Porto, pediram material. Então, assim, eu acho que vale a pena. Para quem estuda Direito, sim, é uma boa pedida. Verdade. Ok? Bom, não havendo mais nenhum questionamento, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer mais uma vez, né, a gentileza dos nossos palestrantes. Obrigado, nós vamos encerrar com uma salva de palmas.